O problema da base da igreja. Palestra proferida aos irmãos e irmãs em Xangai, a 1º de abril de 1950, e publicada em A Porta Aberta, a 30 de junho de 1950. Qual é a verdadeira base da igreja? Esta questão é muito importante, pois, na Bíblia, o Senhor nos mostrou explicitamente que a igreja tem sua base definida. Presumo que todos reconheçamos que a bênção de Deus, o Espírito Santo de Deus, a luz de Deus e ainda a própria vida do Senhor Jesus estão todos na igreja. Ainda que comumente possamos dar ênfase à vida do Senhor nos indivíduos, o fato é que a sua vida está na igreja. Por haver Deus comissionado à igreja tantas coisas espirituais, é uma questão muito importante saber se uma assim chamada igreja é realmente uma igreja. Se Deus nos tivesse dado individualmente muitas coisas espirituais, o problema não seria tão grande. Mas Ele nos mostrou na Bíblia que colocou todas as coisas espirituais na igreja. Portanto, o fato de o grupo a que pertenço ser ou não a igreja é um assunto muito sério. Se tenho comunhão com irmãos e irmãs que não são a igreja, tal será uma grande perda. Por exemplo, algumas das irmãs que trabalham no laboratório do hospital usam lâminas de vidro para exames bacteriológicos. Para esta finalidade, uma lâmina de vidro tem utilidade. Todavia, se um irmão for visitá-las, uma lâmina de vidro não poderá ser usada para servir um refrigerante. A lâmina de vidro tem sua função vital no laboratório, mas não serve para servir refrigerantes. O visitante não é um gafanhoto ou um pardal, que se satisfazem com um pingo d'água numa lâmina. Você deverá servi-lo em um copo. Há muitos problemas que jamais poderão ser resolvidos por meio de uma lâmina de vidro. Mas um copo feito por muitas lâminas poderá facilmente ser usado para solucionar o problema da sede. Uma superfície plana tem uma capacidade muito menor que um objeto tridimensional. Não estamos hoje procurando anular o que, como indivíduos, alguns têm conseguido espiritualmente diante de Deus. Um indivíduo pode desfrutar de muitas coisas espirituais e, às vezes, alcançar o mais elevado nível espiritual Deus, entretanto, tem posto mais coisas espirituais na igreja, portanto, quando uma pessoa as procura individualmente, não as consegue. Isto não quer dizer que um indivíduo não tenha bênção alguma, mas sim que você não pode obtê-la por meio de sua busca individual. Hoje, as riquezas de Deus estão na igreja, a qual é um objeto tridimensional, exatamente como um copo. Você, como indivíduo, precisa tornar-se parte deste copo antes de poder tocar a água viva. Só a igreja pode conter os muitos itens espirituais. Precisamos ver claramente, diante de Deus, que muitas coisas espirituais estão na igreja, e não com os indivíduos. A palavra do Senhor sobre esta rocha edificarei a minha igreja, grego, é muito clara e maravilhosa. O resultado disso é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa destina-se à igreja, e não aos indivíduos. Muitas vezes, é bastante difícil aos indivíduos resistir ao inimigo, mas, assim que aparece a igreja, Satanás é imediatamente derrotado. Na verdade, os indivíduos realmente têm bênçãos, elas, porém, são limitadas. Somente na igreja as bênçãos são ilimitadas e ricas. Portanto, tão logo uma pessoa deixa o caminho da igreja, a presença de Deus e as bênçãos se tornam limitadas. Não estou dizendo nulas, mas, na verdade, limitadas. Além disso, tal pessoa não será capaz de tocar muitas coisas espirituais diante de Deus. Perdoem-me, por favor, por falar tão francamente. Principalmente nesses últimos 10 anos, tenho procurado ver se as pessoas sabem o que é a igreja. É bastante estranho que muitos irmãos que têm conhecido o Senhor por 20 ou 30 anos não conheçam a igreja de Deus. Até mesmo aquilo que eles um dia obtiveram desvaneceu-se gradativamente, e mesmo aquilo a que pensam ter não pode ser conservado intacto. Ao mesmo tempo, há outros irmãos que conhecem a igreja de Deus, consequentemente, as riquezas do cabeça passam a ser as riquezas deles, e assim são capazes de prosseguir continuamente. Desejo, portanto, que todos os irmãos e irmãs jovens percebam que um cristão não deve preocupar-se apenas com seu próprio proveito espiritual, mas também deve preocupar-se com saber se os irmãos com os quais tem comunhão são ou não a igreja. Lembre-se de que cada pessoa é apenas um indivíduo. 2 podem ser a igreja,
ou apenas podem ser 2 indivíduos, e não a igreja. Não presuma que um grupo de 500 pessoas reunidas, ou mesmo 1000, seja a igreja. Esta pode não ser verdadeira. Graças a Deus, 1000 pessoas podem tornar-se a igreja, mas 1000 pessoas podem ser somente 1000 indivíduos. Serão, assim, apenas mais indivíduos, mas não ainda a igreja. Existe aqui uma grande diferença. Os filhos de Deus, hoje, percebem que uma pessoa não pode ser a igreja, mas não reconhecem que 1000 pessoas podem ser talvez apenas 1000 indivíduos, e não a igreja. Lembrem-se, por favor, de que mesmo 10.000 pessoas podem ainda assim permanecer como 10.000 indivíduos, não serem a igreja. Esta, perante Deus, tem outros requisitos. Nós, portanto, como seus filhos, devemos dar especial atenção à base da igreja. 2 requisitos básicos. Deixem-me hoje expor 2 assuntos. Ambos devem ocorrer antes que possa haver a igreja. O Novo Testamento claramente nos revela 2 requisitos básicos. 1. A autoridade do Espírito Santo. 2. O limite da localidade. A autoridade do Espírito Santo. Devemos observar que, onde não há o Espírito Santo, não há igreja. A igreja não é, absolutamente, Witness Lee, nem é Yield Sechan, nem Xing Vaiu. A igreja deve ser apenas o Espírito Santo. Em outras palavras, a igreja, do princípio ao fim, só pode ter uma autoridade, um poder e uma vida, que é o Espírito Santo. Só há uma vida, a do Espírito Santo, só há um poder, o do Espírito Santo, e só há uma autoridade, a do Espírito Santo. Temos, por exemplo, muitos irmãos idosos, hoje, aqui. O irmão eu poderá dizer, já que estou na igreja há 20 anos, posso fazer uma sugestão ou iniciar alguma coisa. Veja, existe aqui algo extra, que veio à tona para perturbar. Quando este irmão aparece, não temos o Espírito Santo nem a igreja. Lembrem-se, por favor, de que, onde o Espírito Santo não está, também a igreja não existe. A igreja é um corpo, por meio do qual o Espírito do Senhor pode expressar seus desejos sem impedimento algum. Assim como o Senhor Jesus usou o corpo que a Virgem Maria lhe deu quando estava na terra, da mesma maneira ele, hoje, no Espírito Santo, usa a igreja. Esta, em seu estado mais elevado, é ainda o corpo de Cristo. Noutras palavras, somente aquilo que é capaz de expressar a mente do Espírito Santo pode ser chamado de igreja. Só o Espírito Santo tem autoridade. Prosseguirei um pouco mais, falando primeiro aos irmãos mais velhos. Vocês sabem mais ou menos o que é autoridade, e dizem aos irmãos jovens que se submetam à autoridade. A questão básica, hoje, é esta: vocês obedecem à autoridade, mas de quem é esta autoridade a que vocês obedecem? Deixem-me dizer que, do mesmo modo como os irmãos jovens se tornam um distúrbio quando falam por si mesmos, também os irmãos mais velhos se tornam um distúrbio quando falam por si mesmos. Os jovens que falam por si mesmos são uma perturbação, e os idosos que falam por si mesmos também o são. Somente a autoridade do Espírito Santo é a autoridade. Por que é que, então, os irmãos mais jovens precisam obedecer aos mais idosos? É porque os idosos têm aprendido mais diante de Deus e conhecem mais da sua autoridade, consequentemente, o Espírito Santo pode fluir mais facilmente através deles. São como um cano de água através do qual esta tem fluído há anos, sem nenhuma interrupção. Os jovens devem obedecer aos idosos, não porque estes sejam autoridade, mas porque é fácil ao Espírito Santo falar através dos mais velhos. Pelo fato de terem trabalhado para o Senhor por muitos anos, é fácil ao Espírito Santo fluir deles. Eu aprendo a me submeter aos irmãos idosos, porque eles estão investidos da autoridade do Espírito Santo. Quando não obedeço, facilmente perco a autoridade do Espírito Santo sobre mim. Não estamos, de modo algum, instituindo a autoridade dos irmãos mais velhos, mas sim a autoridade do Espírito Santo, que flui facilmente dos mesmos. Em outras palavras, a única autoridade na igreja é a autoridade do Espírito Santo. Não há autoridade alguma que emane de determinados indivíduos. Os presbíteros não têm autoridade, os irmãos mais velhos não têm autoridade, e os espirituais também não têm autoridade. Somente o Espírito Santo tem autoridade. A isto se dá o nome de corpo de Cristo.
Um canal para a autoridade do Espírito Santo. Recentemente, vi o que aconteceu a um irmão cuja mão carregara há vários anos um objeto muito pesado por uma distância muito grande. Depois disso, sua mão ficou inflamada. Agora, piorou tanto, que mal pode movê-la. Este irmão finalmente disse: todo o meu corpo me pertence, exceto esta mão. Este membro parece pertencer a outra pessoa e, ao mesmo tempo, parece lutar comigo. Eu jamais ouvirá alguém falar algo assim. Sou alguém que adoece frequentemente, e sei que toda vez que sinto a existência de certo membro, este, certamente, deve apresentar alguma enfermidade. Quando o corpo humano está em perfeitas condições, não se tem consciência de sua existência. Sempre que sentimos os pulmões respirarem, então eles devem estar doentes. Sempre que sentimos bater o coração, ele deve estar enfermo. Desde o meu nascimento até a minha mocidade, jamais tive consciência de meus dentes, mas, no dia em que os senti, não pude dormir a noite inteira. O corpo é muito natural e espontâneo. Não é harmonioso no sentido de que você sinta a sua existência, mas é tão harmonioso, que parece nem existir. Hoje, talvez, você não sinta que tem alguns dedos. Você acharia engraçado se eu lhe perguntasse: você sente que tem dedos? Mas, se um de seus dedos estivesse quebrado, você se sentiria incomodado o dia todo. Sempre que sente algo, então, algo está errado com você. Toda vez que o corpo não pode usar um de seus membros, ele está enfermo. O Espírito Santo deve ter completa autoridade na igreja, então o corpo inteiro se moverá como desejar, sem qualquer empecilho. Quando há um obstáculo em certa parte, o corpo inteiro fica doente. Quando cada um está sob a autoridade do Espírito Santo, ele pode usar a todos, então não há qualquer impedimento no corpo. Tudo caminha muito suavemente. Quando a autoridade opera suavemente, esse é o momento em que o corpo está sadio. Quando cada um pode ser usado pelo Espírito Santo, este, então, tem autoridade, e tudo é muito natural e espontâneo. A autoridade completa do Espírito Santo é a base da igreja, na qual está o corpo de Cristo. Um grupo hoje pode ter irmãos e irmãs que estejam debaixo da autoridade do Espírito Santo e outros irmãos e irmãs que não estejam debaixo dessa autoridade. Imediatamente, você poderá ver que lá não existe base alguma da igreja. A base desta é o Espírito Santo. Toda vez que ele é contrariado, a base da igreja se perde. Não é pelo fato de todos os irmãos e irmãs terem tomado hoje uma decisão, que teremos aí o corpo de Cristo. Não é por haver 1.600 pessoas, e todas terem levantado as mãos para tomar uma resolução, que teremos a igreja. Não é questão de haver 1.600 pessoas, mas sim de estar sendo ou não exercida a autoridade do Espírito Santo. Onde não há autoridade do Espírito Santo, não existe qualquer base para a igreja. Somente quando cada um se submete à autoridade do Espírito Santo, é que a igreja tem a sua base. Qual é o corpo? É aquilo que você pode usar livremente, movendo-se dentro dele. Não apresenta conflitos nem dificuldades. Tudo o que você quiser que ele faça, ele fará. Aquilo que luta contra você não é o corpo. Uma igreja local pode ou não ser manifestada, tudo depende de ela ser ou não capaz de submeter-se ao Espírito Santo. Quando tal tipo de submissão é manifestada, a igreja é manifestada. Lembrem-se, portanto, de que, se um irmão gosta de falar e tomar decisões por conta própria, a autoridade do Espírito Santo fica danificada, o corpo de Cristo sofre danos, e a igreja sofre perdas. Consequentemente, não há igreja nesse lugar. Não é por haver um edifício com uma placa fixada, que temos a igreja, mas sim pelo fato de os irmãos e irmãs abandonarem suas próprias ideias e se sujeitarem à autoridade do Espírito Santo, e esta autoridade poder fluir através deles sem nenhum impedimento. Aí, então, teremos a igreja. Você que serve a Deus e tem responsabilidade na obra, precisa lembrar-se de uma coisa: após 20 ou 30, ou mesmo 50 ou 60 anos, quando todos os seus cabelos já estiverem brancos, você ainda será apenas um transmissor da autoridade, um canal, ou um porta-voz da autoridade. Você mesmo não será a autoridade. Sempre que você se tornar a autoridade, tudo estará terminado.
Os irmãos e irmãs cooperadores devem conhecer minuciosamente o que é a autoridade do Espírito Santo. Não pense que, ao menos hoje, você possa fazer alguma sugestão. Permita-me dizer-lhe que sua sugestão não serve. O Senhor jamais lhe deu autoridade para dar suas próprias sugestões. Você só pode ser o canal da autoridade, mas nunca a própria autoridade. Ainda que vivesse 100 anos, e tivesse seguido o Senhor durante todo esse tempo, não pense que poderia fazer algumas sugestões. É pelo fato de o meu espírito ter sido treinado e ter aprendido algo, que a percepção dele pode ser mais aguda, que eu posso ter mais luz, que os princípios básicos de Deus puderam ser mais tocados por mim, que estou familiarizado com a palavra de Deus. Portanto, é mais fácil fluir a autoridade do Espírito Santo. Usamos a autoridade para servir os irmãos e irmãs, não para governá-los. A autoridade é apenas uma parte do nosso serviço. Espero que todos os responsáveis pelas casas onde há reuniões tomem nota disto. A autoridade se relaciona ao seu ministério, e é só um dos seus muitos ministérios. Não existe para que você governe os outros, mas para que possa supri-los. Em certo assunto, outros irmãos talvez não vejam, mas eu vejo, é possível que não compreendam, mas eu consigo compreender. Como entendo o desejo do coração de Deus, comunico-lhes o seu desejo dizendo-lhes, irmãos, vocês não devem fazer isso dessa maneira, eu sei que não vai dar certo. Se fizerem assim, violarão a autoridade de Deus, portanto devem deixar esse assunto de lado. Isso não é exercitar a autoridade para governar os irmãos, mas é suprir e servi-los. Estamos, diante de Deus, aprendendo a ser o canal da autoridade do Espírito Santo para suprir os irmãos. Não estamos governando-os. Estamos aprendendo a deixar que a autoridade de Deus flua como suprimento, e não a estabelecer a nossa própria autoridade. Não importa que tipo de posição um irmão possa ocupar, seja ele um supervisor, um apóstolo ou um diácono, sempre que estabelecer ou manifestar sua própria autoridade, perderá e arruinará toda a base da igreja. Esta se estabelece sobre a autoridade do Espírito Santo. Sempre que a autoridade do Espírito Santo for afrontada, a base da igreja se acabará. Quando toda a igreja está sob a autoridade do Espírito Santo, é como se o Senhor usasse o seu próprio corpo que Maria lhe deu quando estava nesta terra, falando, escutando e caminhando conforme desejava. O corpo que Maria lhe preparou não poderia ser mais apropriado. Tinha tanta coordenação, que era como se ele não estivesse lá, e no entanto era o próprio Senhor. Era muito harmonioso, muito unido, não tinha nenhuma dificuldade ou conflito, em absoluto. Não era como se alguém precisasse das mãos e não pudesse usá-las, ou como se os olhos fossem solicitados e não pudessem funcionar, ou a língua fosse necessária, e estivesse ferida, ou fosse requerida a cabeça, e ela se mostrasse incapaz de pensar. A igreja, de semelhante modo, pode chegar também a esse ponto, ou seja, ela existe, no entanto, é como se não estivesse lá, somente se percebe Cristo. O Senhor pode mover-se espontaneamente e passar através dela livremente. E tão harmoniosa, tão em unidade, tão espontânea, que é como se o Senhor não estivesse passando. A autoridade do Espírito Santo passa através da igreja tão livremente, tão harmoniosamente, que é como se ele não estivesse passando em seu meio. Quando a autoridade do Espírito Santo pode passar completamente, então temos a igreja. Sempre que houver resistência ou obstáculo, tal não será a igreja. Sempre que o Espírito Santo não puder mover-se, sempre que os indivíduos sobressaírem, haverá algum problema, e a igreja sofrerá danos, a ponto de não poder mais chamar-se igreja. Hoje, há muitas opiniões de homens, muitas decisões de homens, muitos métodos humanos, muitas organizações criadas pelos homens, muitos nomes de homens e muitas tradições humanas nos grupos que invocam o nome do Senhor. Não gostaria de falar mais sobre isso. Do começo ao fim, desde que fomos chamados pelo Senhor, há uma base fundamental, isto é, devemos obedecer à autoridade do Espírito Santo na igreja e estabelecê-la, destruindo a nossa própria autoridade. Peço ao Senhor que me perdoe por dizer isso, pois a autoridade do Espírito Santo não precisa ser estabelecida pelo homem. Desculpem-me por usar a seguinte ilustração para o bem dos irmãos jovens. Amanhã, se eu soltasse um tigre na rua, seria necessário enviar guardas a protegê-lo? Não, o tigre não necessita de nenhuma proteção, ele pode se proteger.
Do mesmo modo, o Espírito não necessita do nosso apoio. A autoridade do Espírito Santo está na Igreja, não precisando de nosso zelo para estabelecê-la. A única coisa necessária é que os filhos de Deus estejam dispostos a consagrar-se e entregar-se, para que a autoridade do Espírito Santo possa manifestar-se continuamente. A questão, agora, é se estamos ou não prontos a nos consagrar. Sempre que os filhos de Deus desobedecem, a autoridade do Espírito Santo não pode manifestar-se. A questão básica, hoje, é se nós nos temos ou não consagrado adequadamente. Espero que nos consagremos novamente diante de Deus, tendo em vista a autoridade do Espírito Santo. Devemos orar: Senhor, Tu és o cabeça da Igreja. Concede-me a graça, para que eu não seja alguém que entrave nem alguém que resista, que eu não tenha nada meu. Você precisa perceber que sempre que tiver algo seu introduzido na Igreja, a despeito de quão bom isso venha a ser, haverá algo extra-adicionado à Igreja, e isso será um empecilho. Meu corpo só pode consistir em seus próprios membros. Não posso permitir que coisas de outros lhe sejam adicionadas. Mesmo as melhores coisas dos outros não podem ser colocadas em meu corpo. O que é do meu corpo deve ser de mim mesmo. As coisas dos outros podem ser preciosas, mas, uma vez que sejam acrescentadas ao meu corpo, podem tornar-se venenosas. Preciso aprender diante de Deus a não trazer as minhas próprias coisas para dentro da Igreja. Algumas dessas coisas podem ser muito boas, mas, se não forem do Espírito Santo, não poderão ser colocadas na Igreja. Uma vez colocadas dentro da Igreja, esta perderá sua base. Na Igreja, há somente um Espírito Santo, uma autoridade, um poder, uma comunhão, um nome. Qualquer coisa colocada nela, que não seja do Espírito Santo, arruinará a sua base, e, então, ela acabará. O que não é iniciado pelo Espírito Santo não é Igreja. Em Xangai, muitas pessoas podem estabelecer uma missão de pregação do Evangelho, um seminário, um instituto bíblico, ou ainda uma escola de estudos bíblicos. O erro, em tais casos, é menor. Mas ninguém pode estabelecer uma igreja. Se você não for capaz de obedecer ao Espírito Santo, e forem introduzidas a autoridade e as coisas humanas, então não haverá igreja. Se não for iniciada pelo Espírito Santo, não será igreja. Não sei se você percebe a seriedade disto. É possível que alguns de nós montem uma fábrica, com a direção do Espírito Santo, mas isso será impossível com relação à igreja. Não faz diferença se você é um cristão ou não, se tem a vida de Deus ou não, você não pode estabelecer uma igreja. Se não for iniciada pelo Espírito Santo, não será uma igreja. Este é um assunto muito sério. Ninguém pode começar a estabelecê-la, pois, desde o princípio, tal pessoa não terá a autoridade do Espírito Santo. Se não há autoridade do Espírito, não há a igreja. Seja qual for a situação, se o Espírito Santo não começar, você não poderá estabelecer uma igreja. Primeiramente, temos que perguntar: e o início? Se o Espírito Santo não começar a igreja, não haverá uma maneira de iniciarmos. Devemos submeter-nos ao poder grandioso do Espírito Santo e colocar-nos sob a autoridade determinada por Deus, totalmente restringidos, sem procurar nossa própria liberdade. Devemos permitir que a autoridade do Espírito Santo passe livremente através de cada um de nós. Extraído do livro Palestras Adicionais sobre a Vida da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.